Lula Alckmin foi oficializada neste sábado no Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai detalhar todo esse assunto agora é a repórter Nani Cox. Um dia depois do término do prazo para oficialização das chapas que vão disputar as eleições em outubro, o PT fez o pedido de registro da candidatura de Lula e Geraldo Alckmin. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o mesmo. A chapa Lula-Alckmin contabiliza o apoio de 9 partidos, unidos na coligação Brasil da Esperança. Além da federação formada por PT, PV e PCdoB, e da que tem PSOL e Rede Sustentabilidade, as siglas PSB, Solidariedade, Avante e Agir se aliaram à dupla. A chapa Lula-Alckmin, inclusive, chegou a causar estranheza quando foi revelada. O ex-governador e candidato ao Senado por São Paulo, Márcio França, contou numa live promovida por uma revista que foi ele quem indicou o ex-tucano. A primeira vez que eu falei para o Lula sobre o Alckmin foi na casa dele lá em São Bernardo. Eu acho o Lula é muito interessante porque ele é muito rápido de raciocínio, né? Ele falou, mas que nome é esse? Eu falei, Geraldo Alckmin. Ele levou, no total, uns 10 segundos para falar, me dá o telefone do Geraldo. É impressionante a rapidez do raciocínio, entendeu? Porque rapidamente ele juntou as peças, né, e percebeu que poderia ser um fato. A campanha eleitoral começa formalmente em 16 de agosto, dia seguinte do término do prazo para o registro das chapas junto à Justiça Eleitoral. É a partir dessa data que os candidatos já podem pedir votos oficialmente. Lula e Bolsonaro já sabem por onde vão começar. Os políticos que lideram as pesquisas de intenções de votos vão dar a largada na campanha em Minas Gerais. O estado é tido como um reflexo da batalha nacional. E nas últimas eleições, o candidato que venceu em Minas vestiu a faixa presidencial no dia 1º de janeiro. Bolsonaro começa por Juiz de Fora, cidade em que foi vítima de uma facada na campanha eleitoral de 2018. Já Lula vai a Belo Horizonte. Em Minas, Bolsonaro terá o palanque de Carlos Viana, do PL, e Lula, o de Alexandre Calil, do PSD. Márcio França, que foi vice de Geraldo Alckmin, assumiu o governo quando Alckmin disputou justamente as eleições de 2018 vencidas por Jair Bolsonaro. Agora, Zé Maria, eu tenho a impressão ainda que durante a campanha o Lula vai dizer que já votou em Geraldo Alckmin e Geraldo Alckmin já votou no Lula, Zé Maria. Pois é a união do PT e do PSDB. Não adianta que o PSDB tenha um candidato em São Paulo, não é. O PSDB é isso, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Aníbal, são essas pessoas ali que simbolizam o PSDB, né? E mostra claramente de que eles não eram tão adversários assim. Ô Marcelo, são 12 candidatos, tudo indica que são 12 candidatos nessa disputa, mas a eleição está mesmo polarizada. Essa polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O registro da candidatura é um ato formal e nesta formalidade há uma exigência de apresentação de um programa de governo. E ali há um malabarismo. Eu estive olhando o programa apresentado pelo PT, que fala de uma reforma trabalhista, de mudança trabalhista. A promessa original era acabar com esta mudança na legislação trabalhista, atualização, né, feita no governo Michel Temer, mas agora o governo, né, o PT diz que o governo dele será no sentido de atualizar a legislação trabalhista e se preocupar com o autônomo. Diz também que é preciso cuidar dos preços dos combustíveis e fala em aumentar o refino aqui no Brasil. E fala em retomar ali critérios do Bolsa Família. Então, assim, o documento é perfeito ali no sentido de redação, mas a gente vê que é uma tentativa de retrocesso no Brasil. Bolsa Família era muito menor do que é agora o programa atual do governo, né? A história do refino, o governo do PT investiu milhões em refinarias que não foram para frente. Eles ficaram no poder, gastaram dinheiro e o dinheiro desapareceu. Onde estão as refinarias
em que o Brasil investiu bilhões de reais, né? E sobre a reforma trabalhista, o que seria essa atualização? Uma volta ao passado? Então, este foi o programa registrado na Justiça Eleitoral. É um momento importante esse que nós estamos vivendo, porque vai definir o que será o Brasil nas próximas décadas, né? Que venham todos os 12 candidatos e vamos discutir o futuro do país. Zé Maria, e como vai ficar a relação entre esses dois partidos aí nos estados? Ontem a gente viu no Rio de Janeiro a questão do Marcelo Freixo, pelo menos já foi resolvida, né? Uma grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro é de definir ali as plataformas regionais. Ele priorizou o apoio a senadores. Durante esta semana eu vi no Palácio do Planalto, ele gravou vários programas de apoio a governadores, a candidatos ao Senado, né? Decidiu apoiar um candidato em Minas Gerais, porque o Zema estava vacilando, está ainda entre os dois, e não existe essa política de apoiar os dois lados. Zema está em voo solo e agora o presidente definiu que tem um candidato em Minas Gerais. Então essas adequações regionais estão acontecendo, né? No Rio de Janeiro é a mesma coisa, uma disputa de palanques ali, mas o PT e o PSB lá, o Molon, são a mesma coisa, sempre andaram juntos, né? Não tem muita mudança. E Minas Gerais é esse estado aí da integração do Brasil. Tem um pedaço do Rio, um pedaço de São Paulo, um pedaço da Bahia, daí a importância, e o colégio eleitoral muito grande, daí a importância aí de se fazer uma política muito forte em Minas Gerais. São as estratégias dos partidos e dessas legendas. A gente vê aí que a disputa do PT é por ter um horário eleitoral maior, com esses 9 partidos políticos, e também dinheiro, né? Investimento, gasto do fundo eleitoral. Sem dúvida, vamos permanecer em Brasília porque